Boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem. Começa agora mais um Stop Perseguições, um programa criado para denunciar perseguições judiciais contra pessoas que executam políticas públicas que visam a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Agradecemos aos canais parceiros que retransmitem o nosso programa, a TV Resistência Contemporânea, a Rádio TV Construir, ao canal Inteligência Acima da Mídia, ao canal da Flávia Costa. Agradecemos especialmente a vocês que estão aqui conosco, nos apoiando. Participem do programa, comentem no chat e visitem também os canais do Stop Bolsonaro Mundial no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Comigo, apresentando esse programa hoje, é a Sandra Ures, que também integra a coordenação do Stop Bolsonaro Mundial, integra o Comitê pela Defesa da Democracia do Brasil em Zurique, na Suíça, e o Henrique Pisolato, que é o nosso convidado fixo. O Henrique Pisolato é sindicalista e sindicalista, funcionário aposentado do Banco do Brasil e sobrevivente do Mensalão Mentirão. O Mensalão Mentirão inaugurou o lawfare no Brasil. Lawfare é guerra jurídica. Por meio do direito, visa destruir inimigos políticos. E no Mensalão Mentirão, todas as táticas dessa guerra foram usadas, desde a geografia, a escolha do tribunal em que seria julgado. O Pisolato foi julgado no Supremo Tribunal Federal, mesmo sem ter prerrogativa de fórum. A manipulação das leis foi tremenda. Ocultação de provas, denúncias vazias, todas as ilegalidades que poderiam ter sido cometidas foram cometidas, sem contar o uso da mídia para criar essa imagem negativa que perdura até hoje. Desde a escolha do nome, Mensalão Mentirão, até as imagens que foram usadas para condenar esses companheiros que, no final das contas, simplesmente representavam essas políticas públicas que despertam tanta ira nesses inimigos. Bom, hoje nós teremos aqui conosco uma convidada, a Sandra Ures vai apresentar. Boa tarde, meu povo. Hoje nós temos uma convidada muito especial. É a Renata Martins Domingos. A Renata, que está aqui com a gente agorinha, peraí que eu vou botar ela na tela. A Renata, ela é advogada formada pela USP, especialista em gestão pública e mestre em direitos humanos. Ela atuou como secretária municipal da cidade do Conde, na Paraíba, na gestão da ex-prefeita Márcia Lucena, e coordena o movimento Liberta Márcia Lucena, vítima de lawfare, que tem os seus direitos cerceados, os direitos fundamentais, como a presunção de inocência e a ampla defesa. A cidade do Conde, na Paraíba, ela foi historicamente dirigida pela direita. E a Márcia Lucena e sua equipe, da qual a Renata faz parte, abriu novas perspectivas à cidade do Conde, produzindo momentos inesquecíveis, abrindo espaços inexistentes e experiências memoráveis. Nesse contexto, Renata, a gente gostaria de saber quem é você, quem é Renata e o que te motivou a embarcar na caravana da esperança que abriu novos horizontes ao povo da cidade do Conde. É com você. E depois, Henrique, você assume e, ao invés de falar da Renata, a gente prefere ouvir de você. Quem é você? E o que te levou a também ser vítima de lawfare? Tá? Primeiro, a Renata. Boa tarde, eu quero agradecer muito esse convite para vir aqui explicar o que aconteceu com a gente, está acontecendo ainda aqui na Paraíba. Então, quero agradecer a Sandra Urek, espero que tenha pronunciado corretamente, a Cleide Martins e ao Henrique Pisolato, que eu conheci por conta, assim, virtualmente, né,
infelizmente por conta dessa situação de lawfare que acontece aqui na Paraíba. Então, eu sou uma sorocabana, nascida em 73, tenho 2 filhos, o João, que nasceu em São Paulo, e o Tomás, que nasceu aqui em João Pessoa. Moro na Paraíba agora em maio há 12 anos, porque meu companheiro Marco Aurélio passou no concurso, né, e virou professor da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu vim para cá para iniciar a vida aqui há 12 anos atrás. E como eu vim conjuntamente com ele, né, eu tive que me reinventar aqui profissionalmente. Eu sou advogada, fazia parte de um escritório de advocacia com amigos do movimento estudantil, então estudei na Universidade de São Paulo, fiz parte do grupo Rasgando Verbo, que foi gestão do centro acadêmico. Atuei também em São Paulo como assessora da vereadora Aldaís Sposati, então minha vida sempre foi atuar politicamente e pensar nas políticas públicas. Nunca tive a pretensão de atuar no âmbito privado, assim. Tentei concurso logo no início em São Paulo, não passei, e comecei a advogar. A gente advogava lá muito para um sindicato de servidores municipais, o sindicato, o SINCEP chama. Então, minha vida sempre foi políticas públicas, né? Administração pública, gestão. E quando eu vim para cá, eu conheci a Márcia Lucena, né? E ela é amiga de uma amiga minha. Quando vim para cá, tive indicações da Aldaísa de procurar algumas pessoas e também dos meus amigos do Partido dos Trabalhadores também. Então, comecei a conhecer algumas pessoas aqui e cheguei a trabalhar com a Márcia, né? Na Secretaria de Estado de Educação, no núcleo de gestão de convênios e contratos, que ela queria que fosse criado para fazer a melhor gestão dos contratos. E depois disso, trabalhei em assessoria aqui, consultoria, e Márcia foi para a FUNESC, que é a Fundação Cultural daqui, e se tornou candidata do município de Conde, onde ela morava, né? E quando ela ganhou lá, ela me chamou, estava terminando também um trabalho aqui na Paraíba, ela me convidou para trabalhar com ela como assessora dela. Ela tinha um núcleo de assessores que ela chamava governança, né? E eu logo topei, porque trabalhar com a Márcia é muito bom, porque ela é uma pessoa muito transparente. Eu até estava falando para a Cleide e para a Sandra que ela é uma bruxinha, porque ela contagia a gente. Ela é muito proativa, né? Então, ela é uma mulher na política, que para mim é muito importante, né? Enquanto mulher e feminista também. Ela ouve você, ela fez uma gestão participativa na Secretaria de Educação. Então, eu decidi que eu iria trabalhar com ela. Não tinha nenhum demérito que me tirasse desse convite. Aceitei e foi, como disse o próprio Elias, né, de Goiás, foi apaixonante trabalhar com ela e trabalhar na cidade, porque é na cidade que está o problema, né? A gente vive na cidade, a cidade que é o território. O Estado e a União, eles são uma ficção, né? Política e jurídica. A gente mora mesmo, né, na cidade. Então, o problema, ele senta na sua mesa, conversa com você. Então, é desafiador. E como uma boa sagitariana, eu aceitei o desafio de trabalhar com ela. E durante a gestão, no início, foi muito tumultuado o primeiro ano. Eu era da governança dessa assessoria que fazia contato com a Secretaria de Saúde e de Assistência Social e outras secretarias. Aí ela me convidou para assumir esse cargo. Na época eu estava com uma hérnia de disco, né, que era consequência eu tinha essa hérnia de disco, mas consequência desse medo, né, que estava difícil trabalhar lá. Aí eu fiquei mais curvada ainda, né, e comecei a trabalhar lá. Até fui fazer um tratamento com uma osteopata, ela falou, você está com medo, né? Eu falei, eu estou morrendo de medo de ser secretária de saúde, mas eu vou encarar essa. E foi muito bom. Então, foi por isso que eu comecei a trabalhar com Márcia e aceitei trabalhar no Conde, por essa identidade, né, com o assunto e também com ela, propriamente dita, enquanto gestora. Legal. Vai lá, Henrique, tu conta da nós a tua história.
Primeiro, boa tarde, Cleide Martins, Renata Martins. A Renata colocou um Domingues, né? Apareceu Domingos, mais uma Martins Domingues aí. Boa tarde, Sandra. Boa tarde às companheiras e companheiros que nos acompanham todas as terças-feiras. Alegria muito grande estar aqui. Olha, eu ficava ouvindo o relato da Renata e me relembrava e emocionava, porque são tantas e tantas pessoas que fizeram essa opção e estão pagando um preço altíssimo, porque, infelizmente, o Brasil tomou o caminho da barbárie, né? Eu estou contando a história num livro, né, que logo, logo vai estar à venda e nas bancas. Mas, olha, rapidamente, quem eu sou? Eu sou um resto de guerra, né? Sobrevivente do mentirão mensalão, numa condição de que há 16, agora vai fazer 17 anos, nós fomos sequestrados, eu e minha família, pela estrutura judiciária do país. E nesse período a gente tem sido achacado, a gente tem sido extorquido, a gente tem pagado resgates irrecuperáveis, desde a vida de meu pai, de minha madrasta, de minha sogra, a doença de meu sogro, a retirada, a impossibilidade de continuar estudando nas escolas dos meus sobrinhos, a necessidade de uma irmã minha se mudar do país, a vergonha pública, o achaque, a tortura, os processos intermináveis. Tudo isso por quê? Porque há um grupo que tomou conta de algumas estruturas do Brasil, inclusive do Poder Judiciário, e decidiram vender o Brasil e vender a preço de banana o Brasil e os brasileiros para os puxa-saco deles. Falando português bem claro, o que é que nós tivemos? O que é o lawfare? São juízes, promotores e policiais que condenam inocentes para poder favorecer os entreguistas, os ladrões, ao qual eles muitas vezes se juntam, para que as riquezas do país e os direitos do povo se terminem. E assim nós estamos vivendo esse holocausto no Brasil, essa destruição que vai desde a entrega das nossas riquezas naturais, minérios, florestas, cultura, dignidade, até as riquezas que vão das grandes empresas nacionais, onde nós estamos sendo saqueados todo dia. Então, é isso, é o preço que nós estamos pagando, né? A Márcia está pagando isso, a Renata, o Coutinho, são mais de 2.000 pessoas no Brasil que estão pagando o preço de ter feito uma opção pelo verdadeiro patriotismo, que é defender a sua terra e defender os mais frágeis, os mais fracos. Mas vamos vencer. Vamos vencer, porque não há mal que sempre dure, não é mentira que sempre para. Pelo contrário, o ciclo está sendo bem mais rápido do que a gente esperava. E está aí, a cada dia vindo à tona, todas as malandragens, toda a sacanagem, toda a falta de profissionalismo desses bandidos, quinta colunas, entreguistas do país, oportunistas, gente sem dignidade e que precisam pagar muito caro pelo que fizeram. Então, a gente está junto há um ano aqui, a gente nesse programa Stop Perseguições, ele não tem esse nome à toa, e a gente tem aqui nessa rede que está se ampliando para buscar proteção a essas pessoas que são atingidas pelo lawfare. A gente tem no Pisolato um inimigo emblemático, para a gente o caso mais emblemático dessa história toda, porque foi o que inaugurou o lawfare no Brasil. E quando a gente se pergunta sobre por que o Pisolato foi transformado em inimigo,
eu costumo pensar no trabalho que ele vinha fazendo com relação ao combate à fome, no programa da Fome Zero, de todo o trabalho que fazia no Banco do Brasil para transformar um banco público num banco voltado para o atendimento das necessidades sociais. São tantas as necessidades que um banco pode intervir, e por isso ele estava transformado em inimigo. Eu não creio que tenha sido só o Pisolato que tenha sido transformado em inimigo. Ele encarnou todo um projeto. O que estava sendo combatido com o Mensalão Mentirão era o Partido dos Trabalhadores, era o Programa de Governo Democrático e Popular que nós representamos, tanto que aquela perseguição inaugurada no Mensalão Mentirão, ela perdura até hoje, o Pisolato responde processos até hoje, recentemente foram 2 citações que foram apresentadas, mas ele continua sendo citado como se esse nome, Mensalão Mentirão, que é o uso da mídia para desgastar a imagem dele e do partido, tivesse algum fundo de verdade. Nós insistimos em dizer Mensalão Mentirão. O outro inimigo que é um inimigo emblemático é o Lula. O presidente Lula ele é considerado um dos casos mais emblemáticos do planeta Terra, né? Então, assim, não é exagero dizer isso, não sou eu quem está dizendo, todos os teóricos que estudam o caso no Brasil e fora dele concordam com isso. Agora, Renata, você lá em Conde, eles acharam vocês lá para transformar vocês em inimigo, e o inimigo que era daquele pequeno grupo que tinha representante no judiciário, se transformou em inimigo de toda uma população. O que vocês estavam fazendo lá? Que políticas públicas eram essas que despertaram tanto ódio dessa gente que não gosta de inclusão social, que não gosta de igualdade de oportunidades? Conta para nós, e depois o Pisolato vai comentar a respeito dessas políticas que estão sendo combatidas por meio desses projetos e quais são os objetivos deles com o LOFA. Pois é, o Conde é uma cidade pequena aqui do Litoral Sul, fica a 30 minutos de João Pessoa, tem 25 mil habitantes, mas foi uma cidade que tem 58 anos e que foi comandada há muito tempo por uma mesma família, né? Então, passava de marido, esposa, cunhada. Em 2016... contam que o prefeito na época, o ex-prefeito na época, teria chicoteado uma pessoa que não tinha cumprido algo que ele pediu para fazer em praça pública, para você ter uma ideia. É uma cidade muito rica culturalmente, tem 3 aldeias indígenas, 3 quilombos, uma área, as praias mais bonitas da Paraíba estão aqui, e muito, muito rural, né? Tem assentamentos rurais, enfim. Aí, o que aconteceu com a gestão da prefeita Márcia, da qual eu fiz parte? A gente chegou com uma cidade totalmente destruída, sem rito administrativo, sem sede da prefeitura, sem nada. Quando eles perderam a eleição, eles fechavam serviços de saúde, de educação, para tudo em outubro, e deixa tudo ao relento. Lixo não estava sendo recolhido há meses quando a gente chegou. Enfim, a gente chegou com uma cidade totalmente sem nenhum histórico, né? Não teve transição, a gente não recebeu nada, e a prefeita não tinha nem onde despachar. Eu levei meu computador durante todo o primeiro ano para a gestão para trabalhar, não tinha mesa, é um terror. Você não chegava, não tinha nem papel higiênico, papel ofício, sulfite. Então, a gente foi, aos poucos, fazendo todos os serviços funcionarem, reabrindo todos os serviços, de saúde começaram a funcionar, as escolas, reformando, estabelecendo os ritos, né? Os ritos administrativos, que a administração pública é baseada no registro, né? E fomos, com isso, mexendo em pequenos e grandes, né, interesses. E depois disso a gente começou a implementar políticas públicas e ordenar a cidade mesmo, né? Então, realizar licitações, fazer o ordenamento urbano, né? Uma cidade turística, então tem muita gente de João Pessoa que tem casa em Conde, ou um terreninho em Conde. A gente fez o plano diretor. Os 49% da população de Conde era analfabeta. A prefeita começou, né, a desenvolver projetos de alfabetização, começou a ouvir a população. Toda terça e quinta ela ia para as comunidades para fazer o Olá Comunidade. A gente sentava no meio da rua mesmo, com cadeiras,
e escutava as pessoas, ela pedia para os secretários acompanharem, os coordenadores, a gente tirava dúvida, recebia crítica, explicava como era o processo, enfim, a gente fez uma verdadeira transformação na cidade ao inverso. Então, a gente tentou sempre, né, fazer com que a população deixasse de ser escrava e tivesse medo. Tinha um medo muito grande da população, né, com os políticos. E a gente mostrou que não, que a gente estava lá para servi-los e que eles tinham que ser ouvidos, né? A violência contra a mulher muito grande, Conde era a quarta cidade mais violenta do Brasil, dentre as cidades do mesmo porte. Então, a gente implementou um serviço intersetorial que chamava Casa de Maria, que tinha vários atendimentos. Nós fomos mudando tudo com essa base, com a base na democracia, né, na participação popular, no republicanismo, que faz parte, né, então, seguindo todos os princípios, regras que tem na Constituição e na legislação, e também inovando, né? A gente fez, por exemplo, para o centro da cidade, para remodelar o centro da cidade, transformar ele num centro que fosse convidativo para os pedestres e não para os carros, um concurso nacional, que escritórios de urbanismo da cidade, do Brasil inteiro participaram, e ganhou um do Rio Grande do Sul, né? Então, foi algo que mudou radicalmente a cidade. Fortalecemos a cultura, né, do Conde, fizemos um inventário cultural que identificou quem eram os líderes comunitários, culturais. Márcia sempre, nos eventos, chamavam os próprios grupos da cidade também para participarem, né, porque tinha uma demanda das antigas gestões que ela sempre chamava esses grupos grandes, gastavam rios de dinheiro para fazer eventos culturais. A gente fez o contrário, chamava grupos regionais, paraibanos, da região, para fortalecer a cultura e mostrar que aquele lugar era muito rico e precisava ser valorizado, e que as pessoas podiam ser protagonistas dessa mudança. Então, isso mexeu profundamente nos interesses dessas famílias de coronéis que vivem no Conde, né? E principalmente também em atividades que mexem com a atividade econômica, como os construtores, né? O direito à terra é algo muito ainda valorizado, né, no nosso país. Então, quando você regula um pouquinho, nele vem um turbilhão de coisas. Então, foi isso que a gente fez. A gente implementou a Constituição de cabo a rabo. Foi isso que a gente fez, e por isso que Márcia, principalmente, e eu, por ser uma assessora dela na época, estamos sofrendo esse monte de ações, inquéritos, e cheio de violações, como a gente vem sofrendo nos últimos anos. Vai lá, Henrique. Não, é impressionante, né? Eu gostaria até de continuar ouvindo a Renata, porque ela usou algumas expressões coronéis. No fundo, tudo que você relatou, Renata, o que foi que vocês fizeram? Vocês criaram dificuldade para aqueles que roubam e exploram o povo continuarem roubando. Vocês nem chegaram a interromper a roubalheira dele. Vocês interromperam uma parte, criaram mais dificuldade. Por quê? Porque eles roubam terra, eles roubam a saúde, eles roubam o direito à educação, eles roubam a cidadania das pessoas, o direito das pessoas terem dignidade. E eu lembro, até porque eu conheci Conde antes de conhecer a Márcia, porque eu soube de um fato de um italiano que foi aí, comprou um terreno, porque é um dos pontos mais próximos da Europa, comprou um terreno, construiu uma casa, deixou aí, quando voltou, né, já tinham vendido para outro. Que é esse pessoal, esses grileiros. Olha quem é que está por trás disso. E aí que vem o desesperador. Por quê? Porque a justiça, que é feita para proteger o mais fraco, o que é que ela faz? O que é que as nossas instituições fazem? Eles se aliam aos verdugos, aos feitores, para fazer o quê? Para facilitar que eles continuem roubando e expropriando o povo. E o lawfare é isso. O lawfare é a justiça a serviço do mais forte para expropriar, para saquear o povo
E, em troca, eles ganham o quê? Foi mais fácil, alguns presentinhos, como a gente vê que o Marreco andou ganhando, outros andaram ganhando, facilidades. Então, eles usam as estruturas de poder, roubam, inclusive, o orçamento público, que eles deveriam cumprir pelo estatuto e pelas normas do funcionalismo público, para fazer exatamente o contrário. E aí, a mídia transforma esses bandidos em heróis. E aí, os desastres acontecem. Por isso, é muito simples de explicar por que nós vivemos essa situação hoje no Brasil. Pois é. É muito difícil de explicar, é simples de entender, mas a palavra lawfare, por exemplo, é um estrangeirismo que a gente não tolera, mas a gente tem que trabalhar para explicar, que é o uso das leis e do direito para atacar pessoas e projetos sociais. E quem que mudou e quem que faz essa alteração? As violações, ilegalidades e abusos cometidos por Sérgio Moro durante a Lava Jato é conhecida como Código Penal do Russo. Russo é o apelido do Moro na Lava Jato. As violações e ilegalidades implementadas pelo Código Penal do Russo mudaram o jeito de fazer processo e de lidar com os acusados e acusadas. O serviço público, esses funcionários públicos que recebem dinheiro público pago pelos nossos impostos, passaram a usar o aparato do Estado contra pessoas comuns que lutam por um Brasil igualitário. As torturas implementadas por eles através do abuso e da ilegalidade das leis são feitas a olhos vistos, com espetáculo midiático. E nós que assistimos os jornais ficamos indiferentes e normalizados com isso. Mais um ato de corrupção, mais gente sendo presa, sem nunca ouvir o que está por trás daquilo. Então, nesse contexto, dentro dessa questão do Código Penal do Russo, Renata, a gente gostaria que você enumerasse para nós aqui as violações sofridas por vocês e pelos demais atingidos no lawfare da Paraíba. A gente quer que você mostre para a gente as marcas dessa tortura constante que foi e é e continua sendo um grande sofrimento para a vida de vocês e para a vida das pessoas que estão em torno, familiares e amigos. Depois, Henrique, você fala também do seu caso, das suas cicatrizes, porque a gente quer tratar disso de forma bem clara e direta aqui. Então, o alvo principal era a Márcia, né, que é apoiadora do mesmo grupo político do ex-governador Ricardo Coutinho. Então, ela foi presa em dezembro de 2019, dia 17, e depois foi solta dia 21, por uma prisão preventiva, que foi revertida pelo Superior Tribunal de Justiça. Depois disso, ela teve várias cautelares, entre elas a de ter que não poder se ausentar do Conde e usar uma tornozeleira que recentemente ela conseguiu, depois de 2 anos, tirar essa tornozeleira. Então, para mim, isso são ilegalidades, porque ela não foi ouvida em nenhuma vez dentro do inquérito criminal que apurou as supostas ilegalidades, ela não sentou na frente de ninguém, ela não foi notificada a apresentar nenhuma defesa escrita. Márcia e os demais foram presos sem terem sido ouvidos. E a prisão é o final de um processo judicial. O processo, ele é um momento de garantia da defesa, é um momento que a gente aprende na universidade que o cidadão contra o Estado, sabendo que o Estado não pode invadir a vida dele ou violar direitos individuais sem que isso esteja parametrizado nas regras, em leis. E nós temos leis no Brasil que foram descumpridas, né? Claro que existe a prisão cautelar preventiva, só que ela usada em situações excepcionais, não tinha os requisitos legais para que isso acontecesse com a Márcia. Aí o que acontece? Começou a chegar o período eleitoral.
estava chegando perto do período eleitoral e eles ficam. É sempre bom lembrar do papel da imprensa. Sem a imprensa, o direito e essas violações não teriam teriam, claro, consequências, mas seriam menos inofensivos. A imprensa vem para ratificar, confirmar, né, todas essas supostas irregularidades e cancelar a reputação das pessoas. Então, toda vez que ia sair uma decisão, antes a imprensa sabia, antes dos advogados, sempre, sempre. Então, como estava chegando perto do período eleitoral e a Márcia era candidata à reeleição, no dia 3 de setembro de 2020, um vereador invadiu a farmácia pública de Conde. Logo depois eu cheguei e falei, não, o senhor não pode entrar na farmácia na hora que o senhor quiser. Ele falou, não, mas eu quero fazer uma vistoria. Eu falei, tudo bem, o senhor tem que combinar comigo, fazer por escrito e a gente combinar um dia para o senhor vir. Aí ele falou, não, mas eu não vou sair daqui. Chamou a polícia deixou ele ficar. A Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Civil de Conde também não me ajudou. Eu não consegui evitar que ele ficasse lá. Eu até fiz um BO por desacato no dia, né? Porque eu, como autoridade sanitária da cidade, tinha o poder de falar, não, o senhor sai daqui, mas ele não saiu. E aí ele estava tudo planejado, na verdade. Foi tudo planejado, inclusive com pessoas que trabalhavam na farmácia, depois a gente soube, para fazer daquilo vídeos, criar um caos para desqualificar a nossa gestão. E daí foi instaurado um inquérito civil, administrativo, depois 2 inquéritos criminais, um deles já foi arquivado, e ele encontrou medicamentos vencidos. E aí, olha só, eu e Márcia respondemos, eu respondo ao inquérito criminal por tráfico de drogas, porque como a farmácia pública de Conde, que todo mundo conhece há anos, que tem até um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, feito por gestões passadas para a gente regularizar algumas questões, como ela não estava com algumas questões formais do tipo, o representante, o responsável técnico dela não estava com o nome anotado no Conselho Regional de Farmácia. Eles dizem que ela era irregular, então que eu estou respondendo por tráfico de drogas. Eu e Márcia Lucena. É um absurdo. Qualquer advogado penalista sabe que isso não é tráfico de drogas. Ela tinha a fachada, aqui, isso a que eles atribuem como tráfico de drogas é uma tentativa de manchar a nossa reputação, né? Na imprensa e nos blogs, dizer que ali a gente estava fazendo algo irregular, que não era. Problemas de descarte de medicamentos, a gente tinha um contrato para descarte, nós estávamos no meio da pandemia. No meio da pandemia, a gente teve que recuar o tempo que a gente estava destacando para isso, para responder a inúmeros ofícios do Ministério Público, que tinham prazos exíguos de 24 horas, quando a lei fala que tem que ser no mínimo 10 dias úteis. Todas as secretarias eram oficiadas, todos os dias, mais de uma vez. Às vezes pediam a mesma coisa para a Secretaria de Saúde, para a administração, para a Procuradoria. Então, virou um inferno na nossa vida, virou um inferno na prefeitura. A gente tinha que dar conta da pandemia e de todos os outros serviços da saúde e também responder, porque se você não responde ao Ministério Público, você responde a um inquérito criminal por desobediência, por não responder à requisição. Então, foi um ano muito difícil para a gente. Eles diziam que a gente tinha contratado um laboratório que faz parte do governo do Estado, ele faz parte do governo do Estado da Paraíba ainda, chama Lifesa de Medicamentos, e o Ministério Público, é importante falar também, que com a colaboração da CGU, esses outros órgãos também fazem parte do lawfare para dar uma aura de legitimidade, né, a esses processos. Fez uma nota técnica dizendo que esse contrato trouxe prejuízo de R$200 mil para a prefeitura, no contrato de 750 mil no primeiro ano. A gente contratou um estudo técnico que mostrou que ele deu economia para o município. A CGU fez uma nota técnica a pedido, como se fosse assim, olha, eu quero um bolo de chocolate com calda de morango. A CGU lá e fez isso. Por que eu digo isso? Porque esse parecer técnico de um professor da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto mostra que tinha 3.300 documentos no site do Tribunal de Contas que a CGU podia consultar para chegar a essa conclusão. E ele só usou 8 atas. 8 atas. Olha, eu nem sei. 8 atas para fazer
para chegar a essa conclusão. Usou os menores preços, não usou preços de mercado médio. Então, é tudo concatenado, é um sistema de justiça, né? Mais do que... Injustiça, né? De injustiça, para atacar uma gestão participativa e acabar com as nossas vidas. A Márcia está com os bens todos bloqueados. Eu também tenho uma ação civil pública por improbidade que pede o bloqueio dos meus bens, sendo que a gente não fez nada, não tem provas. E eu também, nesse inquérito administrativo, não fui ouvida, não fui chamada, não fui ouvida como autoridade sanitária, não me pediram nada, pediram para outras pessoas, mas a mim não. Mas eu sou responsabilizada por isso. Né? Então, é um verdadeiro absurdo que a gente vive de tentar justificar para as pessoas, porque, assim, ainda bem que a gente tem amigos e anjos, como o Pisolato diz, né? Estão aqui vários familiares meus que sabem que eu jamais estaria no cargo público para ficar mais rica, né? Para ganhar dinheiro, para me locupletar, jamais. Eu sou conhecida na família como uma pessoa que sempre brigou pela justiça social, pelas políticas públicas, pelo Partido dos Trabalhadores também. Então, isso não aconteceu lá, não há provas, mas nós temos todos os malefícios da ausência de provas, de como se fôssemos condenados nas nossas vidas. E isso é muito ruim para quem faz tudo certinho e está lá para dar o melhor de si. É muito, muito ruim. O desolador em tudo isso que a Renata fala, né? É de que a justiça optou pelo lado bandido. E muitas vezes ela faz o papel de bandida. E a gente vai ouvir horas e horas o que você... No meu caso, que foi o que a Sandra me pediu, olha, primeiro, eles se recusaram a cumprir as próprias normas e as leis. Eu não tive direito a juízo natural. Foi julgado no STF. Todos os códigos internacionais diz que todo o acusado tem direito, no mínimo, a um recurso. Eu não tive direito. Foi um pelotão de fuzilamento. E o que é que o Ministério Público Federal e o Joaquim Barbosa e os seus asseclas faziam? Escondiam provas. Tudo o que eles diziam era mentira. Então, quando chegavam as provas que provavam aquela mentira, eles escondiam, abriam inquéritos paralelos. Quando o banco dizia o dinheiro não é meu, e ele não relatava isso. Quando a Visanet apresentava que o dinheiro tinha sido utilizado, ele escondia, ele não considerava. Por quê? Porque ele já começou o processo sabendo que ele ia condenar. E quando a verdade veio à tona, o que foi que ele fez? Ele preferiu optar pela mentira. E a mesma coisa que eles fazem com vocês aí no Conde, que fazem com o Resto, que fazem com o Sabanai, que fazem em tudo quanto é lugar do Brasil. Então, nós não podemos mais ter uma justiça assim. Essa justiça não serve. Essa justiça só serve aos bandidos. E o pior é que quem está pagando esse tipo de justiça é o nosso imposto. Eles formaram uma casta com os melhores salários, com as maiores mordomias, com plenos poderes, e a gente fica aqui com cara de paisagem. Então, eu me pergunto o seguinte: quando é que a gente vai se revoltar? Quando é que a gente vai ter o direito à rebeldia cívica? Porque esse pessoal não tem que ser tirado de lá no chicote. Eles têm que ser tirados direto para os cárceres. Porque esses são os verdadeiros corruptos. Eles usam esses mecanismos, abusam, descumprem as leis para esconder o quê? A ladruagem deles, os privilégios deles, os acordos deles, acordos, inclusive, internacionais, para entregar o que é do povo, para entregar o que é nosso com muita conquista. Esses são os quinta colunas. E se eles estivessem no país que está dando os Papai Noel para eles, eles iriam para a cadeira de gás ou cadeira elétrica. Em alguns locais até fuzilados. Então, está na hora do Brasil dizer um basta para isso. Chega desse tipo de gente. Nós já temos leis, temos códigos para impedir. O vergonhoso é que esses cara de pau,
esses quinta coluna se apresentam como candidatos. E ainda arrecadam aí de caixa 2, né, para pagar multa. E a gente fica quieto. A gente se conforma. Está na hora de dar o basta. Eu não acho que a gente se conforme, não, Pisolato. Nós não estamos conformados, a gente está aqui inconformadas e a gente registra o nosso inconformismo com toda essa situação dessas injustiças todas. Imagine, a Renata não foi ouvida nenhuma vez, a Márcia não é ré até hoje no processo. Todas essas pessoas aí na Paraíba, com seus familiares sofrendo, e esse programa aqui é para isso, né? A gente sabe que de lá eles estão buscando glórias, medalhas, os juízes fazem até cursos para mudar para os Estados Unidos depois que se aposentam, né? Eu fiquei sabendo disso hoje, que tem divulgação aí de curso para eles, fazem todo esse estrago aqui, depois querem mudar para a matriz, né? Bom, enfim, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer colocar como próxima questão é o que fazer para demonstrar o nosso inconformismo e para transmutar essa situação. Como é que a gente vai engajar e mobilizar toda a população, a sociedade civil, para dizer, chega, basta de ataques à nossa democracia, basta de ataques às nossas empresas públicas, basta de ataques às pessoas, basta de mentira. Como é que a gente vai fazer isso, Renata? Como que você vê a possibilidade da gente criar um movimento e reforçar essa luta pelo Lawfare Nunca Mais? Eu acho muito importante a gente se juntar, né? No começo a gente achava só que era o Lula, aí depois, né, quando a gente sofreu isso em Conde, a gente foi se dando conta de que tem outras pessoas no Brasil na mesma situação, né? E Pisolato foi preso, ficou preso anos. O que vai reparar isso, né? É difícil. Esse Ministério Público que acusa sem ter nenhum ônus se ele perde, né? Ou se ele tem anulada a acusação dele, precisa ser alterado, né? Precisa ser discutido. Não dá mais para ser desse jeito. Um advogado, uma parte, quando entra com uma ação contra outra pessoa, ela tem o risco de perder a ação e a outra parte tem que pagar os honorários. O Ministério Público não tem risco nenhum. Eles são pagos pelo Estado, eles são o Estado, né? E eles fazem, ajuizam ações a hora que eles querem. Márcia e os demais réus aqui da Calvário, eles ainda continuam recebendo ações fatiadas que vão dificultando a defesa e onerando. Eles tentam cancelar, né, a vida monetária, então, financeira da pessoa. Eu acho que a gente tem um papel junto às universidades, né, porque essas pessoas saem das universidades de direito. Acho que a gente precisa mesmo pautar o lawfare como um problema, né, como tentando criar uma vacina contra o lawfare no futuro, né? Acho que tem um papel aí muito difícil de fazer as pessoas participarem mais da política, né? Não é só eleger o candidato e depois levantar o dedo, né? Tem que ter uma participação efetiva das administrações para entender as dificuldades que existem e também para não cair nesse marketing fácil, né? Que todo mundo é bandido. Político não é bandido, não. Tem muita gente que não é bandida. Eu só trabalhei com gente na política que não é bandida, que trabalha, que se esforça, que estuda, que faz, que inova, né? Então as pessoas têm que começar um pouco. É que isso fala muito também da nossa desigualdade social e do analfabetismo político que a gente tem no Brasil, né? Eu, por exemplo, divulguei essa live em vários grupos de pessoas que estudaram comigo, trabalharam comigo, alguns que são amigas, sabem que eu não fiz isso, mas quando fala de política, você sente um afastamento assim, de algumas pessoas. Parece que é feio falar de política. Não é, não. Política está todo dia na nossa vida. Então, eu acho, já pensei até, Cleide, em tentar mobilizar as pessoas para fazer uma associação. Pode ser um caminho. Tem aí esse estudo que está sendo feito pelo grupo de lawfare, de um anteprojeto de lei que transforma isso em crime. Acho que a gente tem que discutir isso, né?
porque, de fato, é um ônus muito grande, além do ônus financeiro que a gente tem, né, individual, porque ninguém paga esses advogados, esses estudos que a gente está fazendo, a gente tem que ir atrás. Eu tenho que agradecer, porque eu tenho muita ajuda dos meus amigos que estudaram comigo em São Paulo, que indicaram os caminhos, que me ajudam a fazer as defesas, que indicam advogados, que pedem desconto de advogados, da minha família que me acolhe e sabe que eu não fiz isso, do meu companheiro também, né, que também a gente destina parte do dinheiro que a gente tem para isso, né? E quem não tem? Faz o quê? E Márcia, que tem que fazer... Porque eu tenho uma ação e dois inquéritos e uma denúncia no TCE. Márcia tem 5 ações penais e uma ação civil pública por improbidade. Está com os bens todos penhorados. Então, a gente faz vaquinha para ela. É muito injusto tudo isso. Não tem reparação. A gente tem também que pensar em buscar reparação. Por mais que eu acho difícil, tem que constranger essas pessoas, porque não é possível que uma situação dessa aqui não fica só na gente, né? Vai para toda a nossa família, para o meu companheiro, para as pessoas que estão do lado. O terror que foi ser gestora pública do Conde, para todos os outros gestores também, secretários e secretárias, foi horrível. A gente vivia achando que ia ter busca e apreensão todo dia, né? E tinha que responder, olha, hoje é o prazo do ofício tal, e corre para responder, porque se não responde, a promotora vai lá e manda outro reiterando. O nome disso é tortura, né, Renata? É horrível. Então, eu acho que tem vários caminhos aí, e esse movimento tem que aumentar e a gente ir divulgando, fazendo livros como tem o de Pisolato, de Márcia, para mostrar para as pessoas que isso está aí. E as pessoas acham que, às vezes, isso vai ficar essa forma, essa metodologia do lawfare, só com a gente. Não, isso está permeado em todos os âmbitos da sociedade. Pode virar um problema para você se tem uma multa de trânsito, pode virar um problema para você no inquérito administrativo, pode virar vários problemas, pode na escola virar um problema. Então, a gente precisa acabar com esse jeito partidarizado. O direito está aí para ele ser garantia, para ele resguardar a liberdade da pessoa, e não o contrário, né? E o que a gente está vivendo é o contrário. O direito está tirando as nossas liberdades, né? Encarcerando pessoas que nem se defenderam, né? Eu acho que tem vários caminhos aí. Então, anteprojeto de lei, pensar numa associação, divulgar, ir para as escolas de ciência política, gestão e direito, acho que não é só o direito, e tentar convencer as pessoas a participar mais, né, da vida política do seu município. Olha, é isso. Acho que a Renata pegou na veia, como a gente disse, né? Eu acho que o primeiro desafio é levar informação para as pessoas e que elas foram enganadas. E tudo isso não passa de uma grande mentira, de uma grande arapuca, e que o preço disso todos nós estamos pagando. Estão pagando com a perda da aposentadoria, com a perda do emprego, com a perda de salário, com o preço dos combustíveis, com a perda das nossas riquezas naturais, da nossa autoestima, o sofrimento. Mesmo os que não foram diretamente atingidos estão pagando esse preço. Sim. Então, isso as pessoas é o debate e o desafio de levar a informação. E a partir disso, isso que você falou, Renato, que a Cleide está fazendo, é criar normas, criar leis para punir severamente os que usam a função pública para atuar contra a cidadania. O Estado não pode ser terrorista. O Estado não pode torturar. Nós não podemos ter um Estado torturador. E o Ministério Público é o Estado, é o representante do Estado. E o juiz não pode ser um quinta coluna. Ele não pode se vender por fama fácil, por dinheiro, por emprego. E na hora que a gente for abrir isso, esses dias eu ouvia do Luiz Eduardo Greenhalgh, que está analisando toda a documentação lá da gravação, do debate, de Operação Sul. Ele disse, olha, 10% foi revelado. Na hora que vier à tona tudo que tem gravado nisso, nós vamos nos envergonhar do que esses quinta colunas fizeram em nome do Judiciário brasileiro.
E depois, eu acho que esse movimento, só para concluir, tem que ter também força para fazer com que essas normas e essas leis sejam efetivadas, porque muita da gente tem leis e eles não cumprem. Não dá para deixar na mão de juiz para cumprir isso. Que senão, eles vão se defender entre eles. É a patotinha, é a casta. Então, tem que ter uma justiça de transição e tem que resgatar no que for possível, porque mortes não se resgata mais, prisão não se resgata mais, mas ao menos resgatar no que for possível as pessoas que foram atingidas por esse crime, essa ação de Gestapo que, infelizmente, setores das instituições brasileiras se prestaram a fazer. Esse desserviço que fizeram ao país e essa vergonha que vai passar para a história. Então, eu acho que essa é a nossa tarefa aí. Filmes, documentários, livros, debates, conversas, lives, gritar, para que ninguém, ao menos, venha depois dizer eu não sabia. Foram avisados. Porque os que hoje se acham que o melhor caminho é a covardia, bom, não vou me atingir, eu vou ficar aqui quietinho, é o poema do Brecht. Amanhã você vai ser... Vão bater na tua porta e não vai ter ninguém para te defender. Só por estimativa, são mais de 2.000 pessoas no Brasil que hoje são vítimas disso. Até mães de secretárias de empresa perderam casas por esses atos truculentos, bárbaros, feudais de juízes, promotores irresponsáveis que fizeram tudo, menos cumprir a sua função profissional e constitucional. Então, esses têm que ser punidos severamente, inclusive nos ganhos pessoais que eles tiveram com isso, como aconteceu com o Marreco de Maringá. Pois é, parte dessa luta que a gente faz é compartilhada por vocês que estão aqui com a gente nesse programa, porque, como nós titulamos o programa de hoje, Lawfare, o inimigo é você. Hoje é com a Renata, foi e é com o Henrique, é com tantas outras pessoas, com a Márcia Lucena, é comigo e pode ser com qualquer um de nós. Então, gente, é muito importante que vocês estejam aqui com a gente. A gente agradece o Tafarel Mesquita, a gente agradece a Socorro Vieira, a Doriana de Fátima, a o Tafarel, perdão, o Tafarel, desculpa, o Tafarel foi vereador, foi vereador em Mesquita, e é isso. Ele está sendo impedido hoje por uma decisão judicial. Pois é, mais uma vítima do lawfare. Então, né? Caçaram os direitos políticos dele, né? Para quê? Para favorecer quem? A bandidagem, a milícia. Nós nos solidarizamos com você, tá, Tafarel? Eu não sabia disso, mas te abraço e a gente está junto, companheiro, nessa luta. Também agradecemos o Samuel Félix, a Júlia Lopes, nossa querida Júlia, a Aide Barbosa, a Tânia Silva, a Andréa Rodrigues, minha sobrinha, a Edileuza Germano, o Givalber, o companheiro aqui um dos canais que faz transmissão simultânea, a Robercil, enfim, a Estela, muita gente que a gente não tem tempo aqui para falar todo mundo, mas sintam-se abraçadas e nós agradecemos muito, porque vocês nos estimulam e nos motivam semanalmente para trazer aqui essa discussão, que parece repetitiva, mas a nossa tarefa é continuar discutindo, continuar denunciando, continuar buscando alternativas e construindo o Brasil feliz de novo. Então, muito obrigada por hoje, e agora eu passo a palavra para a nossa companheira Cleide. Bom, a gente tem esperança, a gente tem coragem, a gente quer construir essa rede e a gente vai lutar para que essa prática seja criminalizada no Brasil, crime inafiançável, para que respondam, e respondam de uma maneira muito incisiva, porque o que foi feito até agora atinge as pessoas no município de Conde. Tiveram aqui algumas pessoas que são residentes lá em Conde dizendo que as políticas públicas foram perdidas. Então, o lawfare que atingiu a Renata, que atingiu a Márcia,
que atingiu o Pisolato, que atingiu o presidente Lula, ele tem consequência na vida de todas as pessoas que estão implicadas nessa ação, né? Ninguém pode ser perseguido por implementar a Constituição. A gente vai exigir anistia para essas pessoas que são perseguidas, viu, Tafarel? Para você também tem que ter uma reparação, sim, Renata. Não dá para fingir que não aconteceu. Uhum. A gente vai buscar tudo isso, né? E é para isso que a gente está se organizando aqui. Então, olha, todo mundo que deu ideia aí, obrigada. Inclusive, teve uma pessoa que falou uma coisa aqui com a qual eu concordo muito, não estou vendo o nome aqui na minha tela agora, mas é que nós precisamos mapear, sim, dizer por estimativa são mais de 2.000 pessoas, não. Quem são as pessoas, quais foram as políticas que se perderam com essa perseguição? A gente quer que o Estado preste conta disso, que esses falsos juízes, que esses falsos promotores, e especialmente que a mídia preste contas à nação daquilo que fizeram com o nosso país, com os nossos direitos, com as nossas políticas públicas. Então, nós estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo muito a você, Renata, por ter vindo compartilhar essa história, que não é uma história fácil, é uma história dolorida, mas que é importante que ela seja compartilhada para que todos saibam, para que nunca mais aconteça. Agradecendo ao Pisolato por ser essa força, esse exemplo, essa coragem. A Renata estava enumerando aí os processos que se abateram contra ela. Os do Pisolato a gente não enumera. Quantos advogados estão trabalhando pro bono? Essa semana, duas ações aí do Tribunal de Contas da União. Você estava falando, Renata, dos órgãos auxiliares de controle, né? Tribunais de Contas, você viu no caso do Elias, né? Como que o Tribunal de Contas dos estados, dos municípios do estado de Goiás pode empreender 1.200 ações contra uma única pessoa? A gente precisa reequilibrar esse papel dos órgãos de controle, ele está desequilibrado. Não dá para um gestor público ficar refém desses órgãos de controle. Eles são controle para ajudar, não para virarem algozes dos gestores. Daqui a pouco só vai ser gestor quem quer estar nesse lugar com outros fins que não seja o de implementar a Constituição, com fins que são os ilegais, né? Não pode, está tudo errado. Quero agradecer essa oportunidade, foi muito bom conversar aqui com vocês, continuo aí na luta, no grupo. Pisolato, foi um prazer te conhecer e agradecer a todo mundo que está assistindo. Tem aí também minhas tias Doriana e Eleusa, minha irmã Patrícia, que estão comigo, mesmo distantes, sempre dando todo o apoio. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você, vamos seguir junto, a gente tem aí que contar essa história, o Pisolato está escrevendo o livro, já está em pré-venda, vai sair um documentário do Silvio Tendler. Na Paraíba também eu sei que tem um documentário, a Amanda virá aqui na próxima semana, eu espero que ela nos ajude a divulgar esse documentário também, porque a gente precisa contar essa história de todas as maneiras. Eu queria agradecer para a Maria Helena, que veio aqui também, a Eide, que é do Comitê Volta Dilma, lá no Rio de Janeiro, faz um trabalho bonito, né? Esse comitê que luta pela anulação do impeachment da presidente Dilma, porque foi lawfare também contra a presidenta Dilma, né? Enfim, agradecemos a todos vocês e convidamos vocês a estarem conosco na próxima terça-feira. Obrigada, Sandra, obrigada, Pisolato, obrigada, Renata, e a todos que nos assistiram. Obrigada, gente.